Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, assistência. Boa tarde, assessoria. Uma boa tarde muito especial às pessoas que nos assistem no canal da TV Câmara. Eu inicio agradecendo a minha esposa Fabiana, que hoje pela manhã me fez uma sessão de biomagnetismo para que eu pudesse vir. Tal era a dor que eu estava sentindo na virilha e no ombro. Então, meu muito obrigado, Fabiana. Vou falar um pouquinho e eu gostaria de ver onde é que está o João. O João está ali, pela homenagem e pela sessão especial que tivemos hoje. O João, que é pai do Gonçalo, né? Um menino portador do espectro autista e que eu tenho várias vezes encontrado com ele e com o João ali na Escola São Benedito. Gostaria de citar, inclusive, João, como exemplo de escola a ser seguido, né? O São Benedito, que os pais hoje chegam a pedir para eles que eles criem também a escola, que ampliem o atendimento da escola, para não só ensino básico, mas também para o fundamental, de tão bom que é o atendimento deles. E eles têm, que eu sei, porque falei com a professora, com a irmã Inês, eles têm ali salas de atendimento especial, né, para as crianças portadoras de alguma deficiência. Mas eu gostaria, João, de levar ao conhecimento da população, porque a gente precisa exatamente disso que tu estás tentando fazer, que as pessoas leigas tenham um pouquinho mais de conhecimento a respeito daquelas crianças e indivíduos portadores do espectro autista, que eles não são doentes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí eu trago aqui, João, o exemplo desta senhora aqui, ó. Essa senhora é uma americana que aos 4 anos de idade foi diagnosticada com espectro autista. E eu vou ler algumas partes aqui com o intuito exclusivamente de levar à população o que são capazes de fazer esses indivíduos, mesmo sendo portadores de espectro autista. Então ela foi diagnosticada aos 4 anos e a mãe dela tinha uma frase que ela usava, que era o seguinte: eu nunca vou permitir que a minha filha seja tratada de modo inferior. De modo diferente, sim, mas de modo inferior, não. Porque é exatamente isso que as crianças precisam. É ser tratadas diferentes. Porque elas precisam de cuidados especiais e de atenção especial. Aos 20 anos, diz a reportagem, eu achava que todo mundo pensava por imagens. Depois eu descobri que esse era apenas um modo como eu enxergava o mundo. Um jeito diferente, diz ela. A partir desse pensamento singular, que favorecia a expressão gráfica e de desenhos, Temple, que é o nome dela, eu acabei não dizendo o nome, Temple Garling. Temple pôde pensar alguns manejos de forma inédita. Durante as suas férias num rancho nos Estados Unidos, no Arizona, ela percebeu como o gado ficava agitado e ao entrar no curral, quando preso no tronco, que é um tronco que aperta o gado para poder ser vacinado ou para poder fazer um toque no animal para ver se o animal tem prenhez ou não, ela notou que esse tronco de contenção deixava eles mais tranquilos. E numa crise, João, dela própria, ela foi lá no tronco de contenção de animais e pediu para que a prensassem. E ela se sentiu melhor com isso. E foi se sentindo melhor que aí ela cria, então, a máquina do abraço. Que ela dizia que esta máquina o fazia pensar melhor, refletir e se acalmar. Isso
apenas algumas coisas do que ela fez durante a vida, mas ela que foi descobrindo coisas ao seu modo e levando e externando estas coisas. Hoje ela é professora de uma universidade e ela é consultora das maiores empresas de carne do mundo. Foi ela que desenvolveu o bem-estar animal. Foi ela que viu que trabalhar com animais sem gritos, sem relho, sem uma forma mais agressiva, os tornava melhor. Foi ela que descobriu, João, que os currais, as mangueiras, como chamamos aqui, sendo feitas em círculo, ajudavam os animais a se deslocarem, porque é desta maneira que eles se deslocam naturalmente no campo. Então, fica aqui, João, querendo simplesmente trazer coisas para que a gente reflita, para que tu, inclusive, reflita no teu trato com o Gonçalo, que pessoas com espectro autista, presidente, são iguais ou até melhores que nós. Vamos pular a pauta, que o que eu tinha que dizer desse já foi dito. Então vamos para frente. Fico também, claro que dentro disso teve aqui presente hoje o secretário de Saúde, teve presente representante da PAI, e que bom que o governo municipal consiga atender com esses convênios que são feitos, porque são consultas que o governo municipal contrata com o hospital, ou com a própria PAI, ou com o Caminho da Luz, né? E que isso desafoga um pouco os postinhos de saúde, ou a SAMU, enfim, ou os órgãos atendidos pelo município. Tá? Mas é importante que o governo cumpra e pague em dia esses órgãos que fazem esses atendimentos. Então, fica aqui o meu apelo ao líder do governo na bancada, aos vereadores da base, para que seja buscada esse atendimento, que tem muitos deles com atraso, e o Michelon, que foi secretário, sabe o quanto é difícil. Vamos lá para o Ivo Ferronato. Eu só quero, e me escutem vereadores e Omar, que o fato acontecido no Ivo Ferronato não tenha sido um fato muito parecido com o que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília. Que as pessoas, num desespero, um verdadeiro desespero, com qualquer empurrãozinho, acabam fazendo e cometendo esses atos, que são atos criminosos, que devem ser investigados e que as pessoas devem ser punidas por esses atos. Tanto de lá de 8 de janeiro, em Brasília, quanto esse nosso do Ivo Ferronato. Tem que buscar, tem que chegar nessas pessoas e tem que punir. Porque elas não estão estragando algo do município. Elas estão estragando algo que é nosso, que é meu, que é do Omar, que é do Michelon, que é de todos os vereadores, que é de toda a população. Não é só daquele bairro em específico que elas vão tirar os atendimentos e alguns medicamentos e alguns equipamentos que se usam para aquela população. Então, que sejam realmente investigados e punidos. E que a falta d'água que está acontecendo, ela vai chegar um dia que ela vai terminar. Se Deus quiser, com o término da barragem da Arvorezinha, essa falta d'água vai terminar. Então, pedimos assim, uma certa compreensão dessas pessoas. É importante cobrar o governo, é importante, mas eu acabei de falar na fala do vereador esquerda, Lelinho, que nós não podemos comparar a Ulha com Bagé. A Ulha tem 90% da distribuição de água com caminhões-pipa. Só tem uma estação de tratamento d'água. E essa estação distribui por encanamento. O resto é caminhão-pipa. Então nós não podemos comparar. De querer dizer que Bagé não tem caminhão-pipa. Está se buscando, sim, maneiras de equalizar a situação e em seguida vai normalizar, se Deus quiser. Por último, eu tenho aqui, presidente, um requerimento que eu fiz para que a gente reunisse
a Comissão de Agricultura desta casa, a Comissão Permanente de Agricultura desta casa, porque tem inúmeros problemas para que sejam tratados a níveis estaduais, municipais, estaduais e federais com relação ao agro, a estiagem, as ameaças, enfim, tem uma gama de coisas que tem que ser tratadas e, portanto, eu pediria aos componentes da Comissão de Agricultura que se fizessem presente numa convocação para quarta-feira, que é o Bocão, o Michelon, o Xuxa, a Claudinha e o Esquerda, para que nós possamos tratar aqui nesta casa de alguns desses problemas. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Tenhamos todos uma excelente semana.